Olá, meus alunos do terceiro curso, espero que estejam todos bem, espero que todos estejam se cuidando e cuidando dos próximos e estudando também. Bom, queridos, na aula passada, quando nós falávamos de ligação covalente, a gente questionava o fato de como montar, a estrutura de uma molécula. Daí eu discuti um pouco com vocês o seguinte: muita gente monta pelo número de ligações que o átomo faz. Então, por exemplo, o carbono está na família 4A, ele tem 4 elétrons de valência. Então, se ele tem 4 elétrons de valência, a tendência é ele fazer 4 ligações, para poder atingir o octeto. Então, ele viria aqui e compartilharia esse elétron com algum outro átomo aqui, vamos supor um átomo de hidrogênio, esse elétron com outro átomo de hidrogênio, esse elétron com outro átomo de hidrogênio, e aqui a mesma coisa, atingindo o octeto. Portanto, o carbono faz 4 ligações, Então você montaria a fórmula estrutural, do metano, CH4, direto. O carbono faz 4 ligações, o hidrogênio só faz uma, então a fórmula estrutural é essa daqui, Beleza. Está certo? Sim, está certo. O problema é o modo como a gente fala. O carbono ele não faz 4 ligações, ele normalmente faz 4 ligações. Se ele realmente fizesse 4 ligações, como existiria então a molécula de monóxido de carbono? Porque o oxigênio só faz 2 ligações, Então foi o que a gente acabou a aula passada discutindo sobre isso. E eu falei que eu ia mostrar uma técnica melhor para vocês montarem a fórmula estrutural das moléculas. Qual é a importância de se montar a fórmula estrutural de uma molécula? Pela fórmula estrutural nós vamos encontrar a geometria da molécula. E pela geometria da molécula nós vamos determinar a polaridade dessa molécula. Se essa molécula é polar ou se essa molécula é apolar. E essa polaridade da molécula influencia em todas as propriedades físicas da substância. Então essa é a grande importância de se montar de maneira correta a fórmula estrutural de uma molécula, tá? Bom, nós vamos combinar o seguinte, eu acho que assim vai facilitar para vocês. Você pode continuar pensando que o carbono faz 4? Pode. 4 ligações? Pode. Mas inclua quando você for falar nisso, que ele pode fazer 4, normalmente faz 4. Isso aí já vai te ajudar, correto? Falando de outros elementos. Então, os principais, Família 3A. Família 3A normalmente faz 3 ligações covalentes, tá? Família 4A. Na família 4A, normalmente, a família 4A normalmente faz 4 ligações. Família 5A normalmente faz 3 ligações. Família 6A normalmente faz 2 ligações. Família 7A normalmente faz 7 ligações. Correto? E o hidrogênio, óbvio, ele faz uma ligação covalente apenas. Correto? Você pode continuar pensando assim? Pode, não tem problema, pode continuar pensando assim, tá? Mas lembre-se que isso é uma tendência geral, existem muitas exceções com base nisso daqui, tá? Então, isso aqui é só uma tendência, é só para te ajudar, às vezes, montar uma fórmula estrutural de um composto mais rapidamente, tá? Agora, qual é a técnica que eu fiquei de ensinar para vocês? A técnica é a seguinte. Então, vamos supor que eu peço para você montar a estrutura do SO2, dióxido de enxofre, SO2, tá? Como que é a técnica? A técnica é o seguinte. O primeiro passo, você vai contar o número de elétrons de valência da molécula, tá? Lembrando, o número de elétrons de valência de um átomo coincide com a própria família dele, tá? Então, o enxofre está na família 6A, são 6 elétrons de valência. O oxigênio também está na 6A, então também são 6 elétrons de valência. Como eu tenho 2 oxigênios na fórmula, 2 vezes 6, 12, somando, eu tenho um total de 18 elétrons de valência nessa molécula. Entenderam? Esse é o nosso primeiro passo. Calcular o total de elétrons de valência da molécula. Tá? Então, de novo, o número de elétrons de valência de um átomo coincide com a própria família do átomo. Enxofre, família 6A, 6 elétrons de valência. Oxigênio também está na 6A, também são 6 elétrons de valência, vezes 2, 12, total, nós temos 18 elétrons de valência. Correto? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Você vai escolher um átomo central e fazer uma ligação com cada átomo ligante,
tá? Escolher um átomo central e fazer uma ligação com cada átomo ligante. Aqui o central, óbvio, né, é o enxofre. Vocês praticamente nunca vão ter dificuldade em determinar o átomo central, tá? Não existe uma regra única para se determinar esse átomo central, tá? Mas normalmente o átomo central é quem está em menor quantidade na molécula, quem normalmente faz mais ligações e quem é o menos eletronegativo, correto? Mas não fique preso a isso, porque não existe uma regra para se determinar. Mas podem ficar tranquilos, porque praticamente nunca vocês vão ter dificuldade, né, em saber quem é o átomo central, correto? Então vamos lá, segundo passo, escolhi o átomo central em enxofre e fiz uma ligação com cada átomo de oxigênio, correto? Quantos elétrons eu gastei? Cada ligação não são 2 elétrons, uma ligação covalente no compartilhamento de um par eletrônico. Então se eu fiz 2 ligações eu gastei 4 elétrons, correto? Eu venho aqui e desconto esses 4 elétrons que eu gastei, tá? Então agora eu tenho 14 elétrons. O meu objetivo é distribuir na molécula esses 18 elétrons aqui, ó. E nada mais e nada menos do que os 18, correto? Esse é o nosso objetivo. Então por isso que cada elétron que eu desenho na minha estrutura, eu tenho que vir aqui e descontar, tá? Então vamos repetir, segundo passo? Escolhe o átomo central e faz uma ligação com cada átomo ligante. Cada ligação dessas são 2 elétrons, então eu gastei 4. Descontei, ó, do total 4 elétrons, correto? Bom, terceiro passo. Você vai colocar 6 elétrons em cada átomo ligante, tá? 6 elétrons em cada átomo ligante. Por que 6, professor? Porque se você coloca 6, você completa o octeto dos átomos ligantes. Conta quantos elétrons tem ao redor desse oxigênio para você ver. 2, 4, 6, 8, tá vendo? Ao redor desse, 2, 4, 6, 8 também. Aí eles ficam com o octeto completo, tá? Então esse é o nosso terceiro passo. Coloque 6 elétrons em cada átomo ligante. Lembre-se de descontar do total, tá? Então eu gastei 6 aqui, mais 6 daqui, ó, gastei 12. Gastei 12 elétrons. Então ainda tem 2 elétrons para eu poder usar. Correto? Quarto passo. Como ainda sobrou elétron, eu vou colocar esses elétrons que sobraram, no caso 2, no átomo central, tá? Esse é o meu quarto passo. Pronto. Zerou. Acabaram os elétrons. Beleza? Então, quarto passo. Se depois que você colocou 6 em cada ligante, ainda sobrarem elétrons, no caso aqui tinha sobrado 2, você coloca eles no átomo central, correto? Acabou os elétrons, você vai conferir se o átomo central está estável ou não. Quantos elétrons tem ao redor desse enxofre aqui? Eu tenho 2, 4, 6. Ele não está estável ainda. Se o átomo central não estiver estável, então no seu quinto passo, o que você vai fazer? Você vai apagar um par de elétrons de um ligante e fazer uma ligação. Apaga o par de elétrons de um ligante e faça uma ligação. Agora confere o central de novo, vê se ele está estável. Vamos ver se ele está estável? Ao redor desse enxofre, né? Tem quantos elétrons? 2, 4, 6, 8. Está estável, não está? Morreu. A molécula está pronta. Tá vendo? E olha aí, ó. Enxofre família 6A. Normalmente era para ele fazer quantas ligações? 2 e ele está fazendo 3. Oxigênio, ó, família 6A também. Era para fazer 2 também. Está fazendo só 1. Tá vendo? Não tem problema. Se você seguir os passos tudo direitinho, galera, podem aparecer algumas exceções, tá? Aquela ideia nossa. Por isso que eu te falei que aquela ideia nossa é uma ideia geral, né? Ela não é para ser tida, né, como regra, não, tá? Aquilo lá é uma ideia geral. Entenderam? É bastante simples, não é? Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo? A gente pode, por exemplo, fazer o NO2. Dióxido de nitrogênio, NO2. Não vamos mexer com isso, não. Porque esse aqui já é uma outra exceção que eu quero te mostrar depois. Vamos fazer, já que a gente fez o SO2, né, o dióxido de enxofre, vamos fazer o SO3 também. Eu vou sempre procurar fazer moléculas importantes, que aí pode ter uma possibilidade maior, tem uma possibilidade maior, né, de aparecer no vestibular, tá? Então, qual que é o nosso primeiro passo? Conta os elétrons de valência da molécula. Enxofre, família 6A, são 6 de valência. Oxigênio também está na 6A, são 6 vezes 3, 18. Então, no total, nós temos 24 elétrons de valência. Correto? Segundo passo. Qual que é o segundo passo nosso? Você escolhe o átomo central, sem dúvida que é o enxofre, né? E faz uma ligação com cada
átomo ligante. Não é isso? Então uma ligação com cada oxigênio, tá vendo? Gastei quantos elétrons? Não esquece de descontar. Gastei quantos elétrons? 6, né? 2 de cada ligação. Então tinha 24, gastei 6, me restaram 18 elétrons. Correto? O que eu faço com esses 18 elétrons? Terceiro passo. Distribui 6 elétrons em cada ligante. 6 aqui, com mais 6, né, daqui, com mais 6 daqui. Então eu gastei 12, com mais 6 daqui, gastei 18. Tinha 18, gastei 18, zerou. Já acabou os elétrons, tá vendo? Acabou os elétrons, o que você faz? Confere a estabilidade do átomo central, vê se o central está estável. Quantos elétrons tem ao redor desse enxofre? Tem 2, 4, 6. Ele está estável? Não. Como ele não está estável, o que você faz? Apaga um par de elétrons de um ligante e faz uma ligação. Confere a estabilidade dele de novo, vê se ele está estável. 2, 4, 6, 8. Está ou não estável? Está. Morreu, a molécula está pronta. Não é simples? Então, basicamente, são 5 passos, galera. Calcula o total de elétrons de valência da molécula. Escolhe o átomo central e faz uma ligação com cada átomo ligante. Distribui 6 elétrons em cada ligante. Se sobrar elétrons, coloca no átomo central. E no último passo, você vai conferir a estabilidade do central. Se ele não estiver estável, você vai apagar um par de elétrons de um ligante e fazer uma ligação com ele. Entenderam? Bastante simples, não é? Fechou? Aí, galera, é tudo a mesma coisa, não vai mudar nada, porque você vai seguir sempre esses 5 passos para qualquer molécula. Por exemplo, quer ver? Olha uma coisa interessante que pode aparecer. Você consegue montar até fórmula estrutural de cátion e de ânion, por exemplo. Né? Vamos supor que você queira montar o NO2+, por exemplo. Vamos supor que você queira montar o NO2+. Então vai continuar tudo a mesma coisa. Olha só, primeiro passo qual é? Conta os elétrons de valência da molécula, não é isso? Nitrogênio 5A são 5, oxigênio 6A são 6, vezes 2, 12, total 17. Aí aqui entra uma diferença, quando você está fazendo ânion ou cátion. Nesse caso, né, é um cátion. Essa carga mais aqui não significa que ele perdeu um elétron. Então é só você vir aqui no total e descontar esse elétron que ele perdeu, tirar o elétron que ele perdeu. Então você não vai trabalhar com 17, sim com 16 elétrons. A única coisa que muda quando você vai montar a estrutura de um cátion ou de um ânion é isso. Se for cátion, quando você calcular o total, você vai lá e tira elétron, né, porque o cátion perde elétron. E se for ânion, você adiciona elétron, porque o ânion recebeu elétron. Entendeu? O resto é a mesma coisa, ó. Escolhe o central, quem é o central? É o N. E faz uma ligação com cada átomo ligante, não é esse o nosso segundo passo? Então fiz uma ligação com cada ligante. Gastei 4, tinha 16, gastei 4, me restaram 12. O que você vai fazer com esses 12? Como é que é o nosso terceiro passo mesmo? 6 elétrons em cada ligante. 6 elétrons em cada ligante. Gastei 6 daqui com 6 daqui com 6 daqui, gastei 12. Zerou já, acabaram os elétrons. Acabou os elétrons, o que você faz? Confere a estabilidade do central, vê se ele está estável. Quantos elétrons ao redor desse nitrogênio? Tem só 4, não é? 2 daqui e 2 daqui, 4. O que você faz? Tira um par e faz uma ligação. Vê se ele estabilizou. 2, 4, 6. Ainda não. O que você faz? Tira outro par e faz outra ligação. Tá? Agora ele estabilizou? Sim, ó, ele tem 2, 4, 6, 8. Está estável. Morreu. Está pronta a fórmula. Entendeu? Aí, ó, tem um detalhe. Você lembra que a gente estava aqui, ó? Ó, a gente tinha feito, aí tinha ficado assim, né? Aí a gente conferiu o central. Ah, tem só 4, não está estável. Eu apaguei aqui e fiz uma ligação. Aí eu conferi estabilidade de novo. 2, 4, 6. Ah, não está estável. O que eu faço? Tira outro par e faz outra ligação. Aí se você for pensar, você tem duas alternativas. Você pode apagar um par aqui e fazer uma ligação aqui, ó, vai ficar uma tripla. Ou como eu tinha feito, apago daqui e faço uma ligação aqui, ó, fica duas duplas, tá?
Normalmente, duas duplas é mais estável do que uma tripla e uma simples, tá bom? Quando for cátion ou ânion, ó, coloca a estrutura entre colchetes e desenha, né, a carga do lado de fora, tá? Isso é o que a IUPAC sugere. Ficou claro, queridos? Vamos fazer um ânion, pra você ver que é a mesma coisa? Só que é como eu te falei, né? A partir daqui, galera, é tudo a mesma coisa, não vai mudar nada não. Vai tudo ser a mesma coisinha, sem mudar nada. Por exemplo, vamos pegar o ânion nitrato, NO3 menos. Então o primeiro passo, qual é? Conta os elétrons de valência da molécula. Nitrogênio 5A são 5, oxigênio 6A são 6, vezes 3, né? Porque são 3 oxigênio 18, total seriam 23 elétrons. Seriam por quê? Porque como é um ânion, ó a carga negativa dele. Isso aqui ganhou um elétron, então não são 23, são 24 elétrons. Então você vai trabalhar com 24 elétrons. Correto? Tá vendo? Da agora para frente tudo a mesma coisa. Escolhe o central, quem é? Nitrogênio. E faz uma ligação com cada átomo ligante. Né? Ó. Gastei 6. Tinha 24, gastei 6, sobraram 18. O que você faz? 6 elétrons em cada ligante. 6 elétrons em cada ligante. Gastei 6 daqui, com 6 daqui, com 6 daqui, né? 18. Tinha 18, gastei 18, zerou. Zerou, o que você faz? Confere o central, vê se ele está estável. Quantos elétrons ao redor do nitrogênio? 2, 4, 6. Está estável? Ainda não. O que você faz? Apaga o par de um ligante e faz uma ligação. Confere de novo. 2, 4, 6, 8. Está ou não está? Está. Morreu. A molécula está pronta. Como é ânion, lembre-se, coloque a estrutura entre colchetes e deixe a carga do lado de fora. Beleza, queridos? Bastante simples, não é? Assim, ó, você não fica preso àquela ideia de que faz duas, faz três, não sei o quê, entende? E aí você não corre risco de errar. E você viu que é bastante simples? Só tomar cuidado, prestar atenção, né? Lembrar de cada elétron que você desenhar na estrutura, você descontar do total, aí você não vai errar. Fechou? Na próxima aula, nós vamos fazer mais formas estruturais, vamos começar a falar especificamente sobre a geometria e a polaridade. Beleza? Grande abraço para vocês, tá, galera? Fica com Deus e se cuidem, tá?